Cacá, bem-vinda Obrigada. à live, onde nós vamos conversar sobre coisas que ninguém quer saber. E o primeiro assunto que a gente vai conversar hoje... Fale você, Cacá. Adesso, em italiano tem uma expressão que diz assim, adesso toca a te. Quer dizer que tá contigo, o bastão tá contigo. Te apresenta, fala aí, manda brasa. Certo, boa noite a todos. Eu me chamo Caísa Mara, sou de Parnaíba, nascida e criada. Passei alguns anos morando fora, mas foi na primeira infância, não tenho muita recordação. Aí já tenho 20 anos morando em Parnaíba, né? Tenho 25 de idade, sou graduanda de licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Delta do Piauí, que ficou com um nome enorme, mas enfim. E o que eu vim falar hoje, né, nessa live, quando o Denis me convidou, eu pensei, bom, eu quero falar sobre o que eu já estou engasgada, né, coisas que eu já vejo na educação há um certo tempo, né, de carreira, se assim posso dizer. Ensino em reforço desde 2012 e no decorrer desse tempo eu fui observando, né, muitas dificuldades que os alunos encontram, passam, dificuldades essas que também eram minhas dificuldades, e eu passei a ter um olhar mais crítico, né, mais observador, assim, eu queria adentrar nesse problema, porque isso me incomodava pessoalmente. Opa, do Delta do Parnaíba, muito obrigada, viu, Luana? Eu ainda não aprendi esse nome todo, né? Até pouco tempo era Universidade Federal do Piauí, pronto, né? Pois bem, e aí ao longo desse caminho na sala de aula, né, isso me inquietava, né? Como é que eu posso ensinar, eu posso saber, mas os meus alunos não estão recebendo isso de uma forma que eles consigam desenvolver esses processos sozinhos, né? Onde está a falha? E isso me inquietava muito. Eu já tive crises vocacionais em respeito ao meu curso, né? Se eu queria terminar matemática, mas eu sentia que era o meu lugar, né? Era o meu lugar fazer uma diferença na vida de pessoas que como eu, tinham uma dificuldade. Então, se eu conseguir superar essa dificuldade, eu posso trabalhar o método que eu fui encontrando de maneira empírica na vida de outros alunos, né? E aí foi quando eu comecei a pensar essas coisas que a gente vai conversar hoje na live, certo? Preparados para receber a chave de uma nova percepção? Vixe, pesado. Não ensaiei isso, não ensaiei, mas eu não vou Pesado. mentir, eu já me preparei para essa live há cerca de 4 dias, incessantemente, né? Pensando e refletindo. Tanto que eu já fiz muitas anotações, ó, dá para ver aqui o meu caderno está lotado de coisa, e a gente vai conversar sobre elas durante esta hora. Ou Então, mais. ou mais, né? Quem quiser continuar me ouvindo, pode continuar. Vai ser Exatamente, interessante. ganha quem ficar. Ganha quem ficar, exatamente. Então, mas onde começou, né? Aonde foi que eu cheguei nessas observações? Eu fui parar muito longe. Assim que eu comecei a estudar a história dos números, eu percebi que eles estavam intimamente ligados com a história do homem. Olha que só. E é uma coisa que geralmente a gente vê hoje em dia, né? As pessoas. Eu sou de exatas, então eu não posso me interessar por coisas de humanas, é isso, né? Existe uma certa rixa que eu acho meio. Né? Eu não vejo sentido. E por quê? Porque nós criamos coisas incríveis, né? Nós, como raça, como espécie, criamos uma sociedade do zero. E isso mostrou que nós não tínhamos um horizonte assim ilimitado, né? Nós pensávamos por amplas áreas de pensamento. Eu percebo que a humanidade tem gente que diz que a grande invenção, né, o ser cientista, a maior invenção do homem foi o fogo, ou foi a roda, ou foi né, dizem muitas coisas. Mas eu acredito que a maior invenção humana foi certamente a linguagem. Foi quando o homem ele passou a ser um observador atuante do meio.
Ele não era um ser que simplesmente existia. Ele refletia através das coisas que aconteciam, né, ao redor dele. Tanto que ele passou a usar ferramentas. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já viram esse filme, né, chamado 2001, Odisseia no Espaço. Tem uma cena muito interessante no começo, que são seres primitivos, né, e aí um deles observa assim um osso, e ele olha, e ele torce a cabeça, né, ou seja, é uma observação atuante. Ele estava ali preso naquela ideia. E aí ele pega esse osso e aí ele começa a brincar com esse osso, né? A perceber esse osso, a criar hipóteses para como se utilizar daquela ferramenta. E a partir de então, né, o filme mostra um javali caindo, né? Dizendo assim, olha, aprendemos a utilizar uma ferramenta. Mas isso outros seres fazem, né? Outras espécies por exemplo, de macacos, eles também utilizam pedras, utilizam madeira, utilizam ossos para se defender. Mas o ser humano ele se destaca justamente quando ele surge um desejo nele de transmitir isso para o outro, né? Já pulsa dentro dele aquele ser crítico, né? É claro que numa mentalidade bem primitiva, mas já pulsa nele, já nasce dele aquele olhar observador, utilizar ferramentas e, nesse processo, aprender a socializar com o outro, né? Seja por urros ou seja por essas belezinhas que eu botei aqui, ó. Vê se dá pra ver. Tirei aqui, né? Porque a partir do momento que o ser humano, ele passa... Dá pra me ver aí? Não tô enxergando. A partir do momento que o ser humano, ele chega para o outro, e ele expressa para fora dele, ele tira de fora dele o imaginário, né? E essas coisas até então não tinham uma noção mais, como nós temos hoje, críticas, mas já era uma expressão do que ele enxergava, né? Olha, eu vi esse ser, e aí eu utilizando as ferramentas, eu ponho para fora da minha cabeça, do meu intelecto, da minha consciência, essa figura. E essa figura pode representar para o outro algo importante, né? Porque se eu vejo essa figura numa parede, e se eu já vi esse objeto, eu faço uma associação. Essa associação é justamente a linguagem. Nós não precisamos de palavras para expressar a linguagem. Tanto que os homens criaram signos, que é justamente os símbolos. E aí, se o outro tem esse símbolo, já tem esse signo guardado no seu sensorial, ele vai fazer uma ligação com aquele símbolo. E aí já passa, o ser humano nesse momento já passa a ter linguagem. Ele expressa o que ele vê, e o outro absorve, e o outro entende a realidade a partir do que está sendo expresso. Então a gente observa, né, o quanto isso está ligado ao processo de ser científico. Qual é o processo científico? Observação do fato. Ok, o homem observou as ferramentas, o homem observou o osso que podia quebrar, ele observou a chuva, ele observou os raios, ele observou o fogo, ele observou diversas coisas que foram entrando no imaginário dele. E a partir do momento que entrou no imaginário dele, ele pôde expressar através das pinturas rupestres. As pinturas rupestres datam de 43 mil anos atrás. 43 mil anos atrás. O homem começou a usar ferramentas, gente, há 2 milhões de anos atrás, né? A gente observa o quão isso foi lento, um processo lento, mas que ao adentrar, né, dentro da sociedade humana, né, que eram pequenos grupos, pequenos grupinhos de humanos que se uniam para se proteger das feras que existiam no momento lá, eles criaram essa ligação, né? Olha, eu posso pintar na parede a pata de um tigre e comunicar que eu vi um tigre ali perto da caverna. Então o outro já observa o símbolo, já recorda do tigre, mesmo não tendo ainda a palavra tigre, mas ele recordando do tigre, ele associa. E ali houve uma ponte, houve uma conexão. Houve o ser científico que passou pela observação, que é o primeiro, criar hipóteses, né, que é a utilização das ferramentas, e por aí o ser humano ele vai ascendendo
dentro de um ser social, né? Não existe um ser social sem que houvesse essa troca essa expressão da realidade, certo? E isso, naquela época, era algo para perpetuar a espécie, né? Era algo que era de uma extrema necessidade para a existência, para que a espécie fosse perpetuada. Eu ensino os meus filhos a caçar, eu ensino meus filhos através de uma linguagem mais rústica, né? mais ambientada nas coisas da natureza. Eu acho engraçado dessa imagem aqui, se vocês forem observar a imagem real, eu peguei de um sítio arqueológico que tem aqui no Piauí, esse aqui. E se vocês observarem, no real, né, tem uma noção de movimento, né? As patinhas, elas estão levantadas assim, né, como se estivessem em velocidade. Então o ser humano, ele foi observando a realidade de uma forma que ele já conseguia transmitir para o outro através desses símbolos, desses signos, né? Isso é incrível, né? Se você imaginar o quanto nós evoluímos, é claro, de maneira lenta e gradual, né? Mas numa proporção que outros animais até então não conseguiam. Sim, eu acredito que é São Raimundo Nonato. Sim. E isso a gente pode observar, por exemplo, em Mowgli. Eu não sei se vocês já observaram nesse filme, já assistiram, mas tem um momento que Mowgli está aprendendo a mexer com varetas, aprendendo a mexer com os cabos, as árvores, e aí o outro animal fala com ele, né? Observa assim, mas por que você está fazendo isso? Nós somos lobos. Lobos não precisam de cordas e pedras. E aí, né? Esse é o disparate do homem. Ele sai de um ser que era simplesmente passivo de ser devorado, de ser destruído, e passa a ser um ser atuante através da observação científica, da inovação de utilizar ferramentas e da inovação de ter linguagem com os seus. Certo? Essa é a primeira parte, eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei até aqui. Qualquer dúvida vocês podem ir botando. Pois é, me vieram encher meu saco aqui no privado, dizer que eu tô com a cara de maduro, fingindo que tô entendendo. Eu realmente não tenho domínio sobre esse assunto. Eu falei pra ti, Cacá, que eu ia prestar muita atenção, que eu ia receber essa aula, e eu tô tentando. Mas até aqui vocês entenderam, né? Tá tranquilo. Viu, Gabriel? Não vale nada, tu. Boa noite, Maria, acabou de entrar. Então, gente, essa é a grande... ao meu ver, né, é a grande invenção da humanidade, né? O ser crítico que nos trouxe uma linguagem, né, através das coisas que a gente observa e de uma necessidade de expressão, né? Eu tinha aquele guardado em mim, aquele código, né, o signo, eu já observei e eu tento expressar. E a gente observa como ele vai tentando dar detalhes, né? Boa noite, Andressa. Ele vai tentando dar detalhes. Ele mostra as ferramentas, ele mostra, né, o tamanho do perigo. Se você for ver, existe uma proporção diferente entre os bichos maiores e o ser humano. Tudo isso é expressão, né? Tudo isso passava para o outro algo que os olhos dele já contemplaram, né? Então, eu já vi essa imagem, né? Esse mamute, essa capivara, enfim. E... responde uma coisa. Esse elemento aí que tu falou do signo, né? Ele ainda tem um quê ali de abstracionismo, por exemplo, que é aquela questão do conceito, tipo assim, eu sei o que é um cachorro, mas tem espécies diferentes, mas ainda assim eu identifico que são cachorros, mesmo é diferente quando eu falo a palavra, você já existe, por exemplo, a palavra cachorro. Já existe dentro do seu cérebro uma gaveta com essa palavra guardada, né? A palavra em si, não a ideia ainda, né? A palavra. Aí essa palavra, isso é o significante. Aí a palavra em si, que já está armazenada, vai ter um significado. Qual é o significado de cachorro? Cachorro é um quadrúpede, mamífero, e aí você vai dando muitos significados. Tá certo, Luana. Tchau, tchau. Beijo. Certo. Então, o homem das cavernas, ele já era um cientista, né? Ele já observava a natureza, ele já associava as ferramentas,
o perigo das ferramentas e passava isso através dos signos, né, do símbolo em si para o outro. Né? O símbolo ele tem duas coisas, como a gente falou, né, o significante e o significado. O significante é porque já foi armazenado e isso é importante, porque se eu não tenho a ideia do que aquela palavra significa, né, se eu não tenho primeiramente nem a palavra na minha cabeça e depois eu também não posso ter o significado, porque não existe nenhum código primeiro que é o significante, que é a palavra em si. Sempre que eu falar signo, gente, eu estou falando da coisa mais grosseira, né? Que é justamente o elemento. A gente tem outros signos hoje em dia que são, por exemplo, os números. Eu não sei se está dando para ver porque está tudo escuro. Sim, estamos vendo. Certo? Os números, as letras são outros signos que a gente usa. A gente também tem signos mais complexos, que demonstram mais riqueza. E por que eu comecei essa história de educação por essa via, né? Para que a gente entenda a necessidade primordial de que qualquer observação que eu faça da natureza ou que eu receba de alguém, eu preciso ter desenvolvido bem em mim a linguagem. Se eu não tenho carga, por exemplo, se eu não tenho uma carga de vocabulário, isso prejudica a minha interpretação da linguagem. Se eu não sei perceber o que está acontecendo em mim, eu não vou conseguir expressar isso, né, de alguma forma. Na Idade Clássica, né, conhecida também como Idade Média, das trevas. Também. Houve uma forma de educação que ela levava em consideração essa importância, a importância da linguagem. Era as artes liberais, também conhecido como ensino clássico. E por que esse ensino clássico ele se destacava na época, né? Porque primeiramente, o que o aluno aprendia nos primeiros anos? Aprendia a lógica. Ou seja, eu vou começar a criar em mim ligações, pontes, conexões, né? Através daquilo que a gente chama de gramática, as palavras. E um terceiro elemento que era a comunicação, né? A retórica. Se eu não consigo me expressar, é porque, primeiramente, eu não consigo me entender. Isso é primordial. E a gente vê, hoje em dia, na atualidade, as pessoas que não conseguem entender o que estão sentindo. Não sabem definir a diferença entre ciúme e carência. Porque não compreendem. Não tem uma lógica, não conseguem compreender a lógica da vida delas. A lógica dos sentimentos. Pessoas que não sabem a diferença entre tristeza e raiva. Pessoas que não sabem a diferença entre estar incomodado ou estar surpreso. Né? Então, o trabalho que era feito na idade clássica, na educação clássica, era justamente dar ferramentas para esses jovens. O jovem, ele aprendia a lógica, a relacionar as coisas, ele entendia, ele ganhava vocabulário, né? Compreendia, colocava nome nas coisas, né? E significados. Inclusive, existe uma analogia muito interessante na Bíblia que diz assim: Deus deu ao homem o poder de dar nome às coisas, né? E se não fosse se dar nomes, a gente teria uma linguagem muito limitada hoje, porque a gente teria que voltar para esses símbolos mais grosseiros, né? E as palavras deram essa liberdade ao homem, né? Quanto mais a gente colocava significado nas coisas, mais isso ampliava nossas relações sociais. Essa história da matemática, ela está profundamente ligada com a história do homem, né? Os primeiros caçadores, né? Assim que o homem ele se estabeleceu parou de ser nômade, passou a ter uma residência, a se fixar num solo, ele desenvolveu mais as ferramentas e ele pôde se relacionar melhor, né? Não tinha mais aquela coisa frenética de estar em movimento e estar em perigo porque está no meio da natureza. Né, já existia, já criava caverninhas, cabaninhas, etc. Né, e isso favoreceu o trato e um aumento nessa linguagem, dessa linguagem do homem. E aí também nasce, nesse momento dos pastorinhos, né, dos primeiros pastorinhos,
a necessidade de contagem. Imagine, eu tenho 5 ovelhas. Bem, 5 ovelhas eu consigo olhar e perceber quantas são as 5 ovelhas. Mas o meu povoado começou a crescer e agora eu tenho 100 ovelhas. Com os olhos, eu não consigo entender qual é a minha ovelha, cadê a que está faltando. Então o homem começou a usar pedrinhas, né? Uma pedrinha, 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, ou tracinhos, ou cordinhas. O homem teve a necessidade, né? Quando ele se viu tendo muitos animais, ele precisava expressar de alguma forma aqueles animais, né? Para que ele não perdesse as ovelhas. Então ele começou a usar pedrinhas, né? Mais ferramentas. Observa como o homem, ele sempre encontra dificuldade, mas ele gira a chave da percepção, né? Ele pensa, ele matuta, ele inventa uma forma de relacionar. A relação das coisas é justamente a linguagem, gente. Tudo que passa na linguagem é a relação das coisas, né? É a forma tanto de eu me expressar como eu entender a realidade. E entender a realidade. Linguagem é onde você expressa e entende a realidade, certo? Então, a crise... Não vou falar agora não. Vou continuar a história. Aí eu puxar aqui para a crise. Calma, eu ainda vou... Eu expliquei aqui, né, vou fazer uma recapitulação. Expliquei sobre a história do homem e a necessidade de linguagem. E depois eu introduzi a necessidade de uma educação que estimulasse, né, que aumentasse a linguagem do ser. Como ele fazia esse aumento? Né? Trabalhando. Imagine que o seu cérebro ele precisa ser exercitado, né? Senão a sua mente vai ficar atrofiada. O que foi que disseram? Só se desenvolve porque tem muita superação. Exatamente. Né? Existe em nós esse instinto, né? Sempre houve em nós esse instinto de sobreviver, de crescer, de transpor dificuldades. Mas nós conseguimos fazer com que depois disso a gente consegue transpassar isso, né? Além de eu conseguir defender e aprender, eu consigo ensinar os meus. Eu ensino os meus filhos através de símbolos e signos. Eu ensino os pequenos que estão no começo, né, primitivo. Eu ensinava os pequenos que estavam ali nas cavernas. E aos poucos isso foi crescendo, né? Os povoados foram crescendo. A linguagem humana foi crescendo e muitas áreas foram crescendo, né? Que áreas são essas? A matemática foi crescendo, né? Através de pequenas relações com pedrinhas, né? Os pastores iam guardando as pedrinhas para relacionar com as ovelhinhas, né? Já existia uma noção de contagem. Então, uma ovelhinha saiu do pasto, eu boto uma pedrinha na sacolinha. Outra ovelhinha saiu e assim por diante. Até que eu pudesse relacionar a linguagem, né, a relação entre as ovelhas que já estavam guardadas e as pedrinhas que estavam na sacola. Né? Existia uma relação entre elas. E tudo isso é linguagem. Mas uma linguagem mais limitada, mais primitiva. Já na educação clássica se estimulava que os alunos conversassem, né? A gente observa que Platão ele incentivava com mais perguntas, com mais perguntas, com mais perguntas. Ele simplesmente não dava as respostas. E isso de ir com mais perguntas, você vai dando mais ferramentas, né, mais ambiente para que a lógica seja aplicada, né, para que eu pense e crie hipóteses. E esse é o segundo processo do método científico, criar hipóteses. Eu observo o problema, nessa observação do problema eu crio as minhas hipóteses a partir da observação. Eu tenho até um exemplo para dar. Uma vez eu estava ensinando uma aluna e ela não estava entendendo nada, né, segundo ela. Aí eu falei assim, bem, a questão fala de quê? Fala de carro? Fala de barco? Fala de trem? Fala de bicicleta? Fala de um cara despencando? Porque era questão de física, né? Isso está acontecendo dentro da água? Está acontecendo no ar? Está acontecendo... Eles estão indo na mesma direção, né? Esse é o processo científico, de eu me indagar, o que está acontecendo? Né? E a partir dessas perguntas, eu vou crescendo, né, no entendimento daquele problema. Ah, beleza, eu agora sei que é na água, eu agora sei que é um barco, e agora eu sei que está indo na rota de colisão com alguma coisa. Aí eu vou ambientalizando isso e vou criando hipóteses a partir da criação de hipóteses, que é o segundo método, o segundo passo do método científico. E aí, segundo Newman, essa atividade essencial, né, de relacionar os fatos aprendidos, de unificar
tudo que eu estou aprendendo de forma orgânica, né, de forma viva, de forma que a minha cabeça ela passa a ser atuante nesse processo de lógica, eu vou assimilando, tal como um corpo assimila o alimento. Né? Ele diz que, tal como uma rosa assimila os nutrientes e cresce em tamanho, vitalidade e beleza. Olha só que analogia bela, né? Isso é o papel de um estudante, né? Favorecer, assimilar, trazer para si, bem, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo nesse processo, o que está acontecendo nessa questão, o que está acontecendo aqui. Né? Isso é belo, né? Isso torna o aprendizado fácil, prazeroso, interessante e torna o aprendizado valioso, porque eu vou trazer para a minha vida. Não vai ser uma coisa que depois que eu fechar o livro, pronto, acabou, e eu não vou mais precisar daquilo. Não é algo pragmático, é um peso para eu... Não é algo morto, não é algo pesado, né? Algo que você arraste, como ele coloca, é algo orgânico, né? É algo que faz parte de você, tá no seu íntimo, e isso tem que ser voltado para fora. É vocação, né? A questão da vida intelectual é vocação, sim, conhecimento. Uhum. Não é para todo isso mundo é muito, ter diploma, mas vamos isso é muito incrível. Nesse assunto. Não, isso é muito incrível porque, por exemplo, homens como Francisco de Assis, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Ele se indagava, quem sou eu? Né? Quantas vezes a gente para no nosso dia e pensa assim, quem sou eu? Né? E aí ele continua depois, quem és tu? Né? Ele contemplava a natureza, pensava em Deus. Pensava em Deus, né? Ele tentava entender a realidade dele, né? As coisas que permeavam ao seu redor. Ele tentava entender a sociedade, ele tentava entender o pai dele, né? Todos os conflitos que iam acontecendo na história da vocação dele. Né? E também a respeito de informação, mas essa informação ela não pode ser de qualquer forma. Né? Não é um acúmulo de informação, não é um acúmulo de fatos qualquer. Porque um acúmulo de fatos qualquer, ela é mera informação. Não é vivo em mim, não gera no meu coração algo, eu não consigo relacionar. É simplesmente fatos aleatórios sendo gerados, jogados de qualquer forma. E isso não merece ser chamado de educação, né? Eu saber um bocado de coisa separado, porque isso vai sobrecarregar a minha mente e isso vai tornar sei lá, atrofiar as coisas, né? Eu tenho muita coisa na minha cabeça, mas elas não se relacionam, elas não confluem, então isso gera uma inconstância, um desconforto, e a educação ela precisa ser desenvolvida, te desenvolver, te iluminar, a educação ela precisa te aperfeiçoar como pessoa, e já a gente vai entender por que a gente não consegue isso. Existe um ordenamento, né, a questão da educação, de todo o ser da pessoa, de toda a vida da pessoa. Sim, eu tô aqui com, eu separei, estava estudando, separei aqui a lei número 9.394, que estabelece as diretrizes da base da educação. E ele diz assim, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, né? Outra coisa que tem aqui nessa lei, ela diz assim no artigo 2, a educação deve ser da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para os exercícios da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Né? Ou seja, você não é um indivíduo sozinho. Basicamente é isso. Você não vai aprender na escola a ser uma peça de uma engrenagem da indústria. Você é um ser que pensa, você é um ser que sente, você é um ser que está atuando dentro da sociedade de alguma forma. Você vai encontrar outros indivíduos na sociedade de alguma forma, independente da área que você vá atuar. Muitas vezes eu tive conversas mais agradáveis, mais cabeças, com uma pessoa que estava me atendendo, assim, né? Falando sobre a vida, dando as observações, do que eu encontrei com pessoas que se dizem intelectuais, né? Porque existe esse sentido por exemplo, se eu estou na universidade, eu preciso entender que quando eu sair daquele ambiente fechado, eu vou ter que me incluir na sociedade, né? Eu percebi como professora que quando eu saísse da universidade, eu teria que me incluir e ser uma peça que gerasse nos alunos esse espírito, né? De uau, tudo que eu vejo está relacionado, tudo que eu vejo
conflui de uma forma harmoniosa. E muitas vezes os alunos não têm essa dimensão, nem muitas vezes encontram um ambiente, né, como o ambiente familiar, para favorecer que esse aluno deseje isso, né, dentro dele. Enfim, é algo bem complexo a questão da educação. Mas essa educação clássica, ela mostra o quanto é importante que eu tenha a linguagem dentro de mim. Porque, observe, né, como eu fui falando, o símbolo, ele tem a função de ser a abertura de uma percepção. Esse símbolo, ele teve a abertura de uma percepção. Quando o ser humano, né, quis botar isso numa caverna, ele despertou no outro uma abertura de uma percepção. Olha, eu já vi isso aí antes. O que será que ele quer expressar com isso, né? Então, se os alunos eles não têm, né, essa questão da linguagem bem estruturadas neles, geram pessoas que não sabem interpretar nem a si mesmo, nem interpretar como a sociedade se relaciona ao redor dele. Porque lhe falta símbolos, lhe falta abertura, assim, né? Chaves de conhecimento. No lixo, né? De modo geral, no mundo. Mas eu diga. Perdão. Eu queria pegar o gancho que tu fez a citação da lei, né? A lei de diretrizes. Sim. É a que vai entrar em vigor agora? Ela é do ano de 1996. Ah, ok. Não, porque tu usou ela para corroborar o argumento de que existe uma dimensão de relação, né, dentro da educação. Sim. Mas me corrija se eu estiver errado. Vem no texto essa questão, mas já vem elementos no próprio texto, já chegando talvez para a crise educacional, de um tecnicismo, um pragmatismo que justamente rompe com essa coisa do todo, da unidade, lá das artes liberais da Idade Média. É isso mesmo? Estou viajando aqui. Tem tudo a ver. Se a gente observar a educação como ela é hoje, né, o que você vai encontrar, eu vou falar sobre a minha área de atuação, né? O que você vai encontrar nos livros de ensino médio? Você vai encontrar pessoas que são incentivadas a repetir uma fórmula, por exemplo. Olha, essa aqui é a equação que eu vim falar para vocês hoje. Ela se caracteriza como 3 vezes x ao quadrado mais 5x mais 1 igual a 0. Aí, pronto. Né? Isso é uma equação. Aí o aluno fica, beleza, isso é uma equação. Se você aplicar o valor tal, ela vai acontecer alguma coisa com ela, certo? Vai acontecer alguma coisa com ela. Mas e aí? O que é que tem a ver? Tipo assim, onde é que eu vou usar isso? A coisa que eu mais escuto como professora sim, e Bhaskara eu vou usar aonde na minha vida? Querido, você vai usar todo o tempo. Eu não queria te iludir, não, mas até quando você passa no caixa do supermercado, aquela máquina está sendo operada com um Bhaskara. Se você não aprendeu ainda o sentido, talvez porque a educação não esteja te ensinando isso. Só se aprende a isso, só vou aprender isso no ensino médio. Aí é onde está a diferença. Exatamente, eu só vou aprender isso, de fato, concisamente, lá na universidade. Né? A grande base só sabe trabalhar, só sabe aplicar, só sabe pegar o valor de X, aplicar no valor de X e encontrar um valor para aquilo. Mas não entende, não tem a lógica do processo, não formou a unidade básica, que é o número, que é um conjunto. Né? Vocês sabiam que número é um conjunto? Né? Quase ninguém presta atenção, né? Que isso aqui é uma chave, mas por quê? Porque é um conjunto com um elemento. Mas se eu fosse fazer o conjunto de todos os elementos de chave que eu tenho no meu quarto, aí aumentaria esse conjunto de números, né? Passaria a ter outro signo, outro símbolo daqueles. Né? Para vocês terem uma noção, os números que nós usamos hoje são do século XVI. Eles foram padronizados no século XVI. Ou seja, já existia a lógica, já existia entranhado na humanidade o processo, mas o número em si só veio, os que nós usamos hoje, só veio
aparecer depois. E aí, quando eu chego na sala de aula e eu apresento, né, uma equação de segundo grau, eu fiz questão de botar T, que era justamente para vocês entenderem que se você muda uma letra, perde todo sentido. O aluno é tão tecnicista que ele só consegue fazer com X. E aí você bota outra letra e o aluno fica, nossa, mas eu não sei fazer. Mas, Cacá, como é que a pessoa vai achar que isso é importante, de fato, para a vida dela, se ela é levada por toda a educação, e já tu vai chegar nesse assunto, a entender que ela só está aprendendo isso para tirar uma nota, para cumprir uma regra social, para passar de ano, para passar no vestibular, para passar no concurso, exatamente, ter estabilidade e ter muito dinheiro o resto da vida sem trabalhar. Basicamente, a lógica hoje da nossa educação exatamente. é essa. A educação, ela passa por essa grande falha. Da criança. E aí, o que é valorizado com isso? A sociedade, ela se torna alheia às coisas que estão acontecendo, né? Você pode aumentar quantos por cento você quiser de juros, que a população não sabe calcular juros. Ela não sabe quanto ela está pagando de verdade. Você muda assim um desconto e a população olha assim, desconto, que legal, desconto. Às vezes o desconto ele nem é tão desconto assim, né? E a gente vai percebendo assim, né, com a prática, agora, bate um pouquinho. Com coisas práticas, né, que de fato essa educação ela não colabora com a sociedade em si, né? Aí uma vez me perguntaram assim, bem, mas e aí, o que a gente faz? E aí, o que a gente faz, né? Eu vou lançar essa pergunta para todos os educadores que eu vi entrando aqui, né? E aí, o que a gente faz? O pessoal aí dos comentários. Vai botando aí. Vai colocando aí. Joga hipóteses aí. O documentário do Brasil Paralelo, Pátria Educadora. Muito forte. Então, e isso, ele gera porque assim, dentro do país a gente não consegue compreender nem a diferença entre eficiência e praticidade, por exemplo. Né? Muitas vezes eu posso estar utilizando de uma ferramenta mais difícil, né, que é prática, mas eu não estou sendo eficiente no processo todo. E vice-versa. Ai. Deixa eu ver o que Volta para a educação clássica. É uma opção, né? É uma opção. É uma opção muito boa, porque porque isso gera literatura também. Sim, alta cultura, ótimo, isso é maravilhoso. Teve muito preconceituoso a alta cultura, muito na minha cabeça, a cultura tem um significado incrível. Exato. Mas ela pode ter sido diminuída. Ela pode ter sido diminuída. Reporta, né, o caráter magnânimo que a cultura tem. Se a gente fala hoje de alta cultura, é porque não sei, foi o diabo que inventou uma baixa cultura. Isso é um fato, não dá para negar isso. Uma das coisas que eu mais gosto dentro do Carisma Shalom é o trabalho com a arte, né? Porque a arte ela tem uma característica de expressão, né? Como a gente ia falando desde o começo dessa live, né? Ela transmite uma linguagem através do movimento, através da música, através dos acordes, através do conjunto métrico, enfim, né? A gente pode listar muitas coisas que estão dentro da música e que a gente pode relacionar com uma forma de expressão. Às vezes pode ser que eu esteja lendo um texto e seja difícil, mas alguém interpreta aquela cena e quando ela é externalizada dessa forma, eu posso observar tudo de maneira mais ampla, né? E isso também auxilia na amplitude da linguagem. E, enfim, é a tecnologia, né? Ninguém falou da tecnologia, mas ela também podia ser utilizada para auxiliar também nesse processo de linguagem, né? Você imagina... né? Sim. Então, eu não sei se dá a forma certa, né? Mas está sendo utilizado. Assim, por exemplo, aquelas iniciativas que estão resgatando, de fato, a educação, elas estão vindo graças ao advento da internet, é nesse sentido. Infelizmente, ainda não é a maioria. Infelizmente, o tecnicismo, o globalismo, ele está em peso na educação hoje virtual à distância, infelizmente. Exatamente. Mas aulas que sejam expositivas com mais clareza, né?
eu também sinto assim uma falta de preparo dos professores. Uhum. Também por conta de uma crise limitante, né? É um termo que eu criei, não sei se existe ainda na comunidade científica, mas eu chamo de crise limitante. O que é essa crise limitante? Se eu sou exatas, eu não quero saber de ler. O quê? Eu encontro gente assim, eu não tô brincando, não. Uhum. Gente que fala assim, por que a gente estuda psicologia da educação, se a gente cursa matemática? Aí eu olho e penso assim, vem cá, não tem licenciatura no meio desse nome, não. Né? Só que eu só penso, eu geralmente não falo, porque eu não quero escandalizar os pequeninos. Mas é tipo isso, assim, né? Já eu falo, vai escandalizar mesmo. Eu sou mais comunicativo, eu vou deixando ao longo do tempo, né? Ressoando. Engraçado que a Cata falando aí, e eu fui me lembrando de fato da grande diferença, por exemplo, dos intelectuais verdadeiros dos outros tempos e dos pseudo-intelectuais atuais. Os pseudo-intelectuais atuais são o quê? São especialistas em determinadas ciências e focam só numa coisa. O próprio doutorado é uma especificidade da especificidade da especificidade, e você fica naquilo, mas ao mesmo tempo você tem um título e você pode opinar sobre tudo. O que era antes? O cara era filósofo, astrônomo, matemático, biólogo, tal. Tu faz uma lista ali, os cientistas de Batim, naquele livro lá, os padres e bispos que eram ligados à ciência. Eles tinham uma vida religiosa, tinham uma vida prática, né, de atividades práticas, marcenaria e tal. Eles faziam de tudo, a pessoa fazia de tudo. E no estudo, o mesmo cara que pela primeira vez deu o nome científico à planta tal, é o mesmo cara que descobriu uma lua em tal lugar, um satélite em tal lugar. É o mesmo cara que fez poemas belíssimos, é o mesmo cara que escreveu peças de teatro, sabe? Exatamente. E como hoje, por exemplo, você pega a minha bio, eu me achando aqui, me comparando esses caras, né? O que é que eu sou? Eu sou um ser humano, né? Eu sou isso. Não, eu sou um ser humano e aí eu tenho várias áreas que eu vou atuando, né? Sim. Que eu vou percebendo ali que eu posso... Uma coisa ou outra eu monetizo também, porque eu preciso sobreviver, mas eu não me prendo. Então, eu sou arquiteto, beleza, tenho um título de arquiteto. Vou passar o resto da minha vida estudando arquitetura, especializando em arquitetura e tal. E eu esqueço 1 milhão de outras potencialidades. Eu não estou fazendo uma autopropaganda. Todos nós temos isso. Cacá, você estuda matemática e você é uma leitura assídua de Chesterton. E você entra, como você falou, na questão mais das humanidades, da antropologia. E o pessoal que está aqui na live, o pessoal do Instituto, no geral, também vai desenvolvendo habilidades, conhecimentos, capacidades que não são presos dentro de uma caixinha, presos dentro de uma coisa que te limita, essa questão que tu falou da crise limitante. Mas por que, meu Deus do céu, que eu não posso conhecer coisas diferenciadas? Né? Por que eu tenho que me prender? Porque eu preciso dar um resultado para o mercado? Porque eu preciso dar um resultado financeiro? E aí o homem é reduzido a uma máquina, ao materialismo, ao utilitarismo. E isso não é uma questão profissional, isso é uma questão identitária, uma questão humana, é uma questão psicológica, antropológica, e é uma questão, acima de tudo, ontológica, a identidade do homem, o que o homem é. O que é que o homem é? Eu sou arquiteto. É isso que você vai chegar no céu? Você fez o quê? Aí é o necrológico do Olavo, né? Que o Olavo de Carvalho fala nas aulas dele. Fazer a experiência, que é a mesma coisa que o fio de ouro, que é a oração pessoal. Né? Exatamente. Quem é você? Um processo de autoconhecimento. Quem é você? Quem sou eu, como tu falou, né, Ali? Quem sou eu, quem és tu? Eu sou arquiteto. Grande coisa, amigo. Opa, não tem vaga de emprego aqui não, hein? Beleza. Eu sou concursado. Olha, eu sou funcionário público. É isso mesmo. E aí? Né? Trouxe aqui, né, um livro de Leibniz. Conheci Leibniz, não sei se dá pra ver aí. Sobe um pouquinho. Deu certo? Perdão, sobe mais um pouco. Opa! Discurso de metafísica. Ok, obrigado. Certo? Conheci Leibniz na universidade. Lá a gente estuda muito uma coisa que ele descobriu, que ele formalizou, na verdade, que é o termo, o símbolo, a linguagem, função. Ele definiu o que é função. Ele fez a observação científica, uma observação atuante. Ele começou a criar lógicas dentro daquela observação
e ele formalizou o que é uma função, né? Ou seja, o cara é matemático, mas ele soube expressar. Ele utilizou da linguagem dele para expressar de forma lógica o conhecimento de função. E quem era Leibniz? Vamos aqui ver. Isso que eu vou falar agora eu não aprendi na universidade. Aprendi com esse livro. Leibniz, ele é o filósofo, cientista, matemático alemão. Além da importante contribuição no campo da matemática, como a descoberta do cálculo e do termo função, legou-nos uma vasta obra na qual aborda a maioria dos assuntos filosóficos, científicos e políticos de seu tempo, né? Ou seja, ele não se limitava a achar, não, eu vou descobrir aqui a matemática porque eu quero ganhar muito dinheiro com isso, porque se eu formalizar esse termo eu vou ganhar, assim, um emprego, eu vou conseguir, etc, né? Não, ele queria dar uma contribuição para a humanidade. Ele queria deixar um legado, uma contribuição para a humanidade. Aí, Felipe, abraço. E dentro dessa contribuição, ele pôde deixar obras tanto na matemática, que hoje é a base do que a gente aprende em função, o cálculo, toda a base é dele. E ele pôde deixar livros como o Discurso de Metafísica, né? Ou seja, uma pessoa que não se limitava a um campo de pensamento, né? Ele olhava para a vida com alegria. Ele olhava para a vida, para as coisas, né? Isso é um ser científico. É ter uma observação atuante. Eu não passo meu olhar de forma rápida pela vida. Eu paro, eu medito, eu olho, eu gasto tempo, eu gasto lógica, eu me questiono, eu coloco hipóteses. O que a gente todas as hipóteses, considero, a gente considera. Exatamente, eu considero todas as hipóteses, porque essas hipóteses precisam ser testadas, né? O que hoje o ser científico, as pessoas científicas politizadas, etc., querem pôr na cabeça das pessoas? Você não pode dar palpite. Né? Gente, por que eu, como ser humano, cheio da capacidade, tenho aqui um cérebro com milhões de neurônios, eu não posso dar uma contribuição? Por que eu não posso dar uma hipótese? Porque eu não tenho um título na minha parede aqui, em algum lugar? Porque eu não tenho esse pedaço de papel, eu não posso vir aqui falar sobre diversas hipóteses que eu tenho a respeito desse caso, né? Seja na matemática, seja na pedagogia, seja na história da humanidade, na antropologia, seja na política. Né? Eu passo pela vida assim, né? Como se eu fosse o vento, né? Não como se eu fosse um ser atuante na minha sociedade. Exatamente, Gustavo, método científico. Desde o começo a gente está falando sobre ele e a gente está dando uma visão antropológica do homem a partir da matemática, do que eu tenho observado, e da crise cognitiva, né, que passa pela uma carência linguística. Né? Muitas vezes as pessoas chegam nas clínicas, né, os psicólogos encontram pessoas que não sabem falar do que estão sentindo, não sabem o que está acontecendo com eles. Né? O processo é interior, a pessoa passou por aquela experiência e ela não sabe expressar, primeiramente porque ela não sabe entender. E ela não sabe entender porque ela não sabe utilizar a lógica para isso, né? E a gente vê o trivium, que é a base da educação clássica, né? O estudante, em outros momentos da história, ele estudava isso. Ele aprendia a trabalhar com a lógica, com o ser científico, aprendia a trabalhar com a linguagem e expressar, né? Dar a contribuição dele. E podendo dar essa contribuição, ele também pode receber essa contribuição porque ele conhece a linguagem. Ele tem dialeto, ele entende as pessoas, ele tem as pontes cognitivas. Por exemplo, eu não posso estudar álgebra... Não, vou botar uma coisa mais visual. Eu não tenho como estudar matemática, geometria plana, se eu não entendo o que é um triângulo, por exemplo. Se eu não tenho conhecimento na minha cabeça do que é um triângulo, eu não tenho como transferir isso para algo maior, né? Que é a geometria plana, que depois é a geometria espacial, que depois é a álgebra linear. Então, se eu não tenho conhecimento da linguagem, do termo mais básico, da coisa mais intrínseca, que é o que está na realidade, eu não posso ascender em conhecimentos maiores. E essa é a crise limitante do conhecimento. É isso, né? Massa. Cacá, tu me permite fazer algumas considerações aqui do livro que eu comecei a ler recentemente, do Padre Fertilantes. A vida intelectual, né? Porque eu senti a necessidade de ordenar também a leitura, e ele fala
um livro sobre essa questão, que não adianta só sair lendo indiscriminadamente, nem lendo 20 horas por dia, né? E Exatamente. aí ele vai falar, no prefácio, tá? Eu vou ler só o prefácio para vocês terem noção, já foi ele que escreveu. Não, da segunda edição não foi ele não. Olha só o que tem falando aqui. O intelectual não é filho de si mesmo. É filho da ideia, da verdade eterna, do verbo criador e animador imanente à sua criação. Quando pensa bem, o pensador segue os caminhos de Deus, não segue sua própria quimera. Quando investiga e se debate no esforço da busca, é Jacó lutando com um anjo e forte contra Deus. Não é natural, nessas condições, que o homem vocacionado abandone e esqueça deliberadamente o homem profano, que rejeite tudo que a ele concerne, sua superficialidade, sua inconsciência, sua preguiça, suas ambições terrenas, seus desejos orgulhosos e sensuais, a inconsistência de sua vontade ou a impaciência desordenada de seus desejos, suas complacências e suas antipatias, seus humores amargos ou seu conformismo, todo o inumerável cortejo dos impedimenta que obstruem o caminho da verdade e impedem sua conquista. O intelectual deve estar sempre numa boa disposição para pensar, ou seja, para receber uma parte da verdade que foi no mundo e que lhe foi preparada, nesta ou naquela curva desse rio, pela providência. A escuta de si mesmo é uma fórmula que equivale à escuta de Deus. É no pensamento criativo que habita nosso ser verdadeiro e nosso eu na sua forma mais autêntica. Os grandes homens parecem-nos grandes audaciosos. No fundo, eles obedecem mais que os outros. Uma voz soberana instrui-os, é porque um instinto provindo dela aciona-os que tomam, sempre corajosamente e às vezes com grande humildade, o lugar que lhes dará mais tarde a posteridade, ousando ações e arriscando invenções frequentemente em desacordo com o seu meio, sendo até alvo de seus sarcasmos. Eles não têm medo, porque por mais isolados que pareçam, não se sentem sós. Tem a seu favor aquele que tudo decide afinal, pressente em seu futuro império. Em todo caso, haverá muito trabalho para reflexão. Para todos os homens de boa vontade, a tarefa será imensa. Persuadido de que detém a verdade essencial que lhe foi confiada pelo Cristo, o católico tem mais responsabilidade que qualquer outro. O efeito de um livro depende de cada um de nós. Seu último estágio não é o objeto impresso que sai da editora, mas o verbo mental que o próprio leitor produz. O Espírito tudo rege, é ele que começa, faz, persevera e conclui. A gente pensa que falar de estudo, de leitura, é para se aparecer, é para ser melhor do que os outros. Quando o sentido da educação, do estudo, da vida intelectual é a verdade. Não é incrível isso aqui? Sim, sim. É incrível porque, assim, quanto mais vocabulário, né, eu tenho, quanto mais eu leio, quanto mais eu amplio, né, a minha visão de mundo, eu amplio aqui, né, os meus signos, os meus significados, os meus símbolos, mais eu tenho como me expressar comigo mesmo, né, expressar o que eu sinto, expressar o que eu vejo. E muitas vezes eu passei por momentos por situações em que eu não conseguia entender, por exemplo, né, a situação, não via uma lógica para aquilo. Mas que eu ia me questionando, né? Eu observo que esse caminho que ia falando, né, sobre o católico, que o livro coloca, o católico ele tem que se questionar, né, se ele está fazendo um processo de autoconhecimento, de crescimento espiritual, ele precisa colocar dentro de si, né, questionamentos. Por que isso me afeta, né? Por que isso não me afeta, né? Por que eu escutei uma história interessante, né, esses dias, que era um psicólogo falando que chegou um homem chorando no consultório, e aí ele contou a história de por que ele estava chorando, e aí o psicólogo perguntou, mas por que você está assim? Por que aconteceu isso? E aí, tipo, né, ele colocou, ele não interpretando a situação, ele fez o que todo mundo faria, que era chorar, né? Mas por que você está chorando, né? Qual é o propósito disso? Por que esse sentimento, o que isso gera dentro de você, né? E aí, o psicólogo ia questionando, até que o cara parou e falou assim, é verdade, eu não sei por que eu tô chorando.
Você entende? Uma crise linguística é uma crise também de identidade, uma crise científica também é uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu também não vou procurar muitas vezes na história da humanidade elementos, né? A gente começou aqui falando sobre o homem primitivo das cavernas e mostrando o quanto isso teve validade, né? O quanto o ser científico ele gerou a nossa sociedade, né? Ele gerou tudo que a gente vê ao nosso redor. A gente não se questiona mais sobre essas coisas. Está tudo no Google. Eu posso ir aqui, botar por que a Terra é redonda e aí, olha, polêmica, hein? Não vem falar não de terraplanismo aqui não, porque eu quero polêmica. Hoje não. Por que a Terra é plana, mas a Lua é redonda? Nossa senhora. Eita. É que o sul Pois é é, né? embaixo Mas e o norte é em cima, hein, Cacá? Que Deus quis. Pois é, mas isso tudo, né? A percepção que eu vou tendo de mundo, né? Que vem do símbolo, como a gente falou, como eu falei, né? O símbolo que tem essa função de abertura da percepção. A partir dessa percepção nova, eu posso me indagar sobre novas coisas, né? Abranger a percepção a respeito da educação vai nos... Cacá, deixa eu te Esse povo é interromper. resenha. Vai. Deixa eu te interromper. Nós programamos hoje essa live, não foi para 1 hora, tá, gente? Então eu vou encerrar essa, eu vou pedir 2 minutinhos só para eu conseguir salvar no GTV, e aí eu já entro de novo para a Cacá terminar esse assunto. A Cacá também ela vai fazer ainda uma relação do ser científico com questão de identidade, aproveitando o dia da vocação hoje, quando a gente fala de vocação, a gente fala de identidade. Sim, e aí sim. a gente vai responder algumas perguntas também. Quer dizer, a Cacá vai responder algumas perguntas de vocês, tá? Eu espero que vocês voltem. E quando eles voltarem, divulguem para mais pessoas terem essa chance Sim. de escutar esta pessoa adorável. Então, até já, tá, Cacá? Tá hoje estamos falando sobre a formação. Eu vou até escrever aqui. Então, um jeito mais fácil. A formação do ser científico e a crise educacional. Mas a gente vai entrar agora no tema da identidade, né? Que a gente estava já falando, questão da identidade. E aí, Cacá, tu já pode entrar naquele assunto lá, de acordo também com o dia que estamos, tá? Fica à vontade. Sim. Então, gente, né? Como eu fui falando no começo da primeira live, existiu no começo da minha graduação um questionamento, né? Será que eu vou ser professora, né? E já, quando você tem 17 anos e vai se aventurar nisso, né? Porque quando você é jovem, parece que é a decisão da sua vida. Parece que se você escolher um curso, você não pode jamais voltar atrás, né? E eu vivia um pouco essa pressão, né? Social, assim, caraca, o primeiro curso superior, a gente tem que estudar muito, etc, etc. No começo do terceiro ano, quando eu ia estudando, eu não tinha aptidão para matemática. Zero aptidão. E toda vez que eu falo isso, a galera fica assim, o quê? Mas é sério, eu só sabia o básico. Tipo, somar, multiplicar, dividir mal e subtrair também. Mas não consigo fazer de cabeça até hoje. Incrível. Mas me dê um lápis e uma folha, ou me deixe rabiscar suas paredes que vai dar certo. Brincadeira. Então, aí eu não conseguia relacionar os assuntos, né? Eu lia e aquilo não fazia sentido algum, né? Nossa, raiz quadrada, o que é isso? Por que a gente estuda tal de raiz quadrada? Tem até uns memes, né? Que uma árvore com as raízes cortadas assim, de forma quadrada e etc. Enfim. Mas a linguagem que não fazia sentido. Mas aí eu tive um estralo, né? Depois eu vou voltar a todos os livros. Não é possível que um livro de quinta série eu não consiga entender. Eu voltei. Comecei a estudar um livro de quinta série. E aí percebi que era fácil demais, porque eu já sabia somar, multiplicar, dividir e subtrair, né? E na quinta série, o máximo que você vai aprender é relacionar grupos, né? Eu consegui entender a estrutura dos grupos. Ok, tem um grupo para contagem, que é os naturais, tem um grupo que tem um espelho dele, que é o grupo dos irracionais. Fui entendendo a estrutura de grupo, fui entendendo qual era a teoria, né? O que é um conjunto? Às vezes a pessoa fala assim, conjunto numérico, a pessoa não se questiona. Primeiro, o que é um conjunto? Segundo,
o que é número, né? Terceiro, e aí por diante, né? Esse método científico. O que é isso? Para que eu vou usar isso? E eu fico começando a me questionar o que é conjunto. Aí o livro ia dizendo, né? Ia definindo o que era um conjunto, como a gente viu no começo, né? Existia primeiro a palavra, que é conjunto, e eu não tenho ainda o significado, mas ela já está aqui. Eu escutei a palavra conjunto e guardei. Depois eu pego o significado da palavra conjunto e guardo na minha cabeça junto com o significante. Significado e significante juntos. Até porque senão seria cor separado, né? Tô brincando, pô. É verdade. Não, tudo bem. O povo disse que eu tava sério demais na outra live, então vou brincar um pouco. Perdão, continua, Cacá. Tá certo. Ainda bem que eu não me perco. Eu sou tão acostumada com alunos contando, fazendo piada, ou eu mesmo fazendo uma piada que eu já não perco mais o assunto e dá certo. Tá, vai. Então, e aí quando eu fui fazendo esse processo, né, de reconhecer a simbologia com o significante, né, tendo o significante e tendo o significado das coisas, tudo passou a ter sentido, né? O que os alunos têm? Eles têm o significante, ou seja, tem a palavra, existe uma frase na cabeça deles, sei lá, equação de segundo grau. Ele tem um significante, ou seja, ele guardou esse nome, basicamente, equação de segundo grau. O que é o significado? É o de fato, e no processo científico entender o que é uma equação de segundo grau. E aí aquilo tem um significado para mim, para minha vida, ao redor das coisas, certo? E aí eu fui ascendendo, fui conseguindo então ascender no conhecimento. Comecei no básico, no bruto, nas coisas mais palpáveis, nas coisas mais diretas, como fui aprender o que era uma reta, o que era um ponto e uma reta, o que era a distância entre dois pontos. Fui pegando significados, né? E fui fazendo essa linha histórica da matemática, né? Que a gente vê na escola que a gente tradicional de hoje. Você vai aprendendo pequenos significados e eles vão crescendo. Se você chega no terceiro ano e você não tem esses significados, vai ficar uma frase aleatória, né? Se você chega no nono ano e não sabe o que é uma raiz quadrada de fato, você vai achar que é uma mágica, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Puf, mágica. Como isso aconteceu? Eu não sei. Não. Mas depois eu aprendi. E eu aprendi pesquisando. Tem coisas que a gente não aprende no curso. Ora, olha só. Uma vez eu estava na internet e descobri que raiz quadrada, na verdade, é uma frase. Radix ao quadratum equalis e a resposta. Ou seja, do grego, o lado do quadrado de área 81. Qual é o lado do quadrado de área 81? 9. Então, existia uma frase, existia uma construção lógica para que a gente estudasse aquilo. E hoje em dia, essa construção lógica, essa formação da linguagem não é feita de maneira precisa na matemática tradicional. Porque o aluno não tem a linguagem, né? Ele não sabe se expressar muito bem, ele não tem o exercício da lógica muito bem, ele só recebe a informação, ele abre o livro e lê, e ele lê, enfim, né? Ele só absorve, ele só pega, ele pega aquilo e aplica naquele lado, ele pega aquilo e aplica do outro lado, né? Ele não entende o processo matemático de por que aquilo está acontecendo, é só o tecnicismo. Raiz de 81 é 9, raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Ele não sabe o processo lógico para isso. Geralmente, quando eu vou explicar geometria plana, eu começo explicando o que é, né, um quadrado, qual é a característica, qual é o significado de uma figura quadrada? É uma figura geométrica de 4 lados, onde esses 4 lados são iguais, têm ângulos iguais, e para eu calcular a área dessa figura, eu multiplico a base e a altura. A base é igual à altura, então vai ser L ao quadrado. Se eu quiser desfazer isso, raiz quadrada, né, o lado, etc, etc. Agora você imagina para mim ter lecionado durante 6 meses, estou encerrando agora daqui a 2 semanas, né? Filosofia, para 280 alunos, enfim, de 6º ao 9º ano. Nesta realidade tecnicista, eles não são levados à reflexão, onde eles têm colocar o cientificismo no lugar do método científico, método filosófico, enfim.
como se fosse uma coisa rígida, uma coisa, sabe, limitados ao extremo. Eles têm muita dificuldade em fazer as relações, por exemplo, da realidade com os significados, né? Essa dimensão da linguagem, que ontem na live o Douglas até falou, que o segundo pilar da intelectual é o adestramento da compreensão da linguagem, que é justamente essa questão do signo, significante, significado. Exatamente. Perdeu, né? A linguagem ela foi totalmente subvertida, ela está no centro de toda a subversão da moral do ser humano, né? Se você for perceber. Com certeza, percebo. A linguagem é o ponto, a questão semântica é o ponto ali que as sociedades elas são destruídas, a civilização ela começou a sua destruição a partir de questões semânticas. Parece brincadeira, piada, mas começou assim. Mas não é piada e nem brincadeira. Sempre que eu começo quando eu pego um aluno novo ou uma turma nova, eu preciso primordialmente, inicialmente, começar um estudo de linguística, especialmente da matemática. Eu preciso definir os significados, porque isso não é feito em sala de aula. E se for feito, é feito de maneira assim, ó, pá. O aluno ele só é bombardeado, né? Como a gente falou mais cedo na outra live. Esse acúmulo de fatos, ele não gera uma informação lógica, conectada, que tem associação dentro da cabeça dele. Ele só recebe muita informação, ó, isso, né? E aí esse fluxo de informação, não existe um tempo em que o aluno reflete, né? Aquele processo científico de parar, observar, dar a cada significado, a cada símbolo daquele, e poder... Imagine para as coisas de escola, de colégio. Exatamente. E aí, por exemplo, o Gustavo falou que usar na física, né? Na física também, o processo da física é justamente essa observação da natureza. Olha, caiu uma maçã na minha cabeça, mas por que as maçãs caem nas cabeças das pessoas? Né? Hoje, acredito que se tivesse uma pessoa hoje com um smartphone, caísse uma maçã na cabeça dela, ela ia continuar mexendo no smartphone e seguir direto, né? Ou ela, não existe se ela estivesse passando de longe, ela ia tentar filmar. Ela ia tentar filmar. E pronto, não houve o significante, como a gente viu, né? Houve a maçã caindo, né? A gente pegou esses dois significantes, né? Que no caso, ao vivo seria simplesmente o ato de ver, né? Eu vi aquele acontecimento acontecendo e aí eu trago para mim e trabalho na lógica. Se não tem esse processo de eu pegar algo expresso fora de mim e trazer para minha lógica e como diz os jovens, né, gastar tempo naquilo, ficar matutando, pensando, não existe processo científico dentro de mim. Eu não sou capaz de relacionar os fatos. Eu não sou capaz nem sequer de observar e de me indagar naquilo. Né? Eu sou um ser passivo, eu só passo, eu só sou bombardeado, recebo, acolho, e isso você pode ver, caro telespectador, se você está na internet, as pessoas leem alguma coisa, elas não param e pensam. Elas respondem. Ela precisa jogar para fora. Ela não sabe nem do que ela está lendo, no que ela está sentindo, mas ela já precisa... O sucesso da mídia com as manchetes está aí, né? Né? As pessoas já não param e pensam. Ele falou isso. Vou ler pela terceira vez aqui. Pela terceira vez eu já observei uma coisa diferente. Eu não sei se vocês observam, mas no processo de estudo bíblico você lê 3 vezes, né? A simbologia, o significado, ele vai adentrando em você. Até a lógica daquela história vai adentrando na lógica da sua vida, através da repetição, através do pensamento, através do exercício, né? Geralmente se indica ler de 3 a 5 vezes o texto bíblico, né? Aquilo vai gerando significado. Você vai entendendo a conexão lógica dos fatos, vai percebendo a história por um todo, né? Primeiro você observa a história. Isso eu aprendi com a Luana, que acabou de entrar. Primeiro você absorve a história, depois você observa quem é que estava na história, o que foi que aconteceu nessa história, quem estava conversando com quem nessa história, né? E aí esse processo ele vai adentrando dentro de você, né? E aí hoje as pessoas elas querem ser imediatas, elas recebem, já querem dar uma informação. É quase como se elas fosse um banho de chuva, né? Passa por elas e vai embora.
não passa e cai na terra fértil, né? Não Exatamente. cai na terra fértil, não cai no seu coração, não cai no seu intelecto, não é gastado aqui, não é exercitado. Só passa, só passa. E a vida está sendo assim, ó, pá, pá, pá. Exatamente. A vida humana, ela está sendo assim toda hora. Você passa, passa, passa. Você acorda, vai para a escola, você sai da escola, vai para casa, você isso. Qual é o momento que você para, né? Olha só o que 2020 veio trazer para nossa vida. Um momento de pausa. Um momento de voltar para a caverna. Que caverna agora? A minha casa é uma caverna. Agora eu preciso gastar tempo pensando. Eu preciso gastar tempo comigo. Será que eu tenho esses significantes e significados da minha vida? Será que agora é um bom momento para a gente exercitar esse processo dentro da gente? Quem sou eu? Né? Onde eu estou? Com quem eu moro? Como é a minha cidade? Como é o meu país? Como eu li no Sertilanges, na vida intelectual, o padre Sertilanges, foi uma grata surpresa saber que ele era padre, que eu não sabia. Que ele foi padre. É padre, né? No céu, em nome de Jesus, por isso é santo. Essa relação desse conhecimento, desse ser científico, dessa busca pela verdade, dessa busca pela observação dos fatos, né, pelas comprovações, como uma busca de Deus, como essa busca pelo sumo bem, né, pela verdade. O Robson até falou. Sim, né? Exatamente. Boa noite, Isabelle. Pelo grande outro, que é Deus. Sim. Então, assim, quando a gente faz dessa live, meu Deus, no dia da vocação Shalom, como é que a gente faz uma relação, né? Porque a gente pensa, isso é uma questão profissional, acadêmica. Quando a gente foi combinando a live, conversando, a gente viu que não tem nada disso. Eu lembrei da questão dos transcendentais, né? Da dimensão de unidade, que nós somos um só, o mesmo dentro da mesma Cacá, que é isso, que é pecador, pecadora, que gosta de estudar, que estuda, que vai na missa, que não vai, que tem um diploma tal, que estuda esse assunto tal, que gosta de música, que gosta da arte Shalom. É uma coisa só. Então, faz essa relação pra gente agora, Cacá, do ser científico com a questão da identidade. Nesse dia, do ser Shalom, né? Que é a nossa identidade. Eu posso observar assim, né? Dentro do viver, do existir, né? Nós estamos inseridos em grupos, né? Então, por exemplo, na minha vida, o meu ser Shalom, né? Hoje faz 2 anos que eu tive uma experiência, que eu entrei no meu seminário de vida. Foi no dia 9 de julho de 2018. Que missa. E lá eu era uma outra pessoa, né? Eu tava. Quem tava lá pode falar, né? Que existia um outro significado, né? Deus refez muitos significados dentro do meu coração a respeito da igreja, a respeito da vocação, a respeito de interpretação, né? De me dar um significado amplo de vida, né? A minha vida ela não vai passar. A minha vida ela não vai se exaurir a partir da morte, por exemplo. Eu preciso trabalhar muitas características dentro de mim e da minha alma que é algo eterno. Como é que você pode provar que algo é eterno? Bem, eu tenho uma suposição, né? Segundo Lavoisier, ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, certamente, se existe aqui energia sendo gerada, essa energia ela vai continuar sendo perpetuada e gerada por toda a eternidade. Uma vez que essa energia veio de algo superior, eu vou utilizar essa energia durante toda a minha vida e geralmente 100% das vezes as pessoas morrem e essa energia ela vai permanecer aqui. Lembrei do meu último vídeo do Ninguém Quer Saber, que eu falo sobre a morte. Gostou, Cacá? Gostei muito, me emocionou. Mas o sentido de que não vai passar, né? O meu ser, a energia psíquica, a minha alma é algo que vai repercutir, né? Até mesmo como ciência, né? A energia vai continuar no universo, né? Segundo Lavoisier, ela não vai se perder. Ela não nasceu do nada, né? Ela veio de algo superior e ela vai para algo superior, que eu não tenho a capacidade de dizer o quê. Mas e bendito seja Deus, eu acho que mas o que isso tem a ver com ser científico, né? Dentro dessa perspectiva, eu me vejo maior do que uma vida de 80 anos, uma professora qualquer.
alguém que passa pela vida dos alunos de qualquer forma. Eu sou um ser atuante de algo maior. Eu não sou uma engrenagem, eu sou um ser que pensa, que sente, mas que está inserido no conjunto do macro, né? No conjunto do macro. E aí, dentro da vocação Shalom, você encontra pessoas que têm o mesmo interesse de crescer com você, né? Então, imagina, hoje eu quero meditar 2 horas na capela, né? Já existe esse local, né? Existem pessoas que vão me acolher e eu vou poder ter esse ambiente, né? E eu percebo que, assim, como é precioso hoje um local onde os jovens possam se encontrar, trocar experiências de vida, onde você possa conversar com uma acompanhadora e ela possa te dar uma visão de fora. Ela não vai determinar que a tua vida agora vai ser aquilo, mas ela vai te dar uma visão exterior daquilo, né? E aí você pode trazer esse significante que o seu acompanhador te deu e trazer um significado para você. Você pode pegar o significante de uma palavra na Bíblia e trazer um significado para a sua vida. Você pode, a comunidade, o carisma, ele te proporciona isso como em crescimento espiritual, né? Primeiro porque compreende que você um ser que está inserido no todo, em todo o universo, em toda a sociedade, e que você precisa passar por esse processo de crescimento, né? De descobrir em que momentos você pode, sei lá, eu vou dar um exemplo pessoal, vou me expor. Observei na minha vida que eu gosto muito de criação, né? Eu sou uma pessoa muito criativa. Mas será que eu estou aprofundando alguma coisa, né? Ou será que eu só crio pequenos fragmentos, né? Será que eu desenho alguma coisa aleatória e depois eu escrevo uma coisa aleatória? Ou será que eu estou pegando a minha arte, pegando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu cresci, e transcendendo, né, expressando essa transcendência para o outro? E sou muito grata pela vocação Shalom. Queria saudar os irmãos que estão aqui na live, né? Botem aí, hashtag Shalom 38 anos. 38 anos. Já é meu 10º aniversário de Shalom. Eita, mas ancião, né? E aí existe esse caráter, né? Essa formação científica que não passa só por uma questão de eu preciso ser eficiente, mas eu preciso gerar algo que contribua com o todo, porque eu estou inserida no todo, né? É mais agradável, é mais fácil que eu colabore com o todo do que eu seja algo que, digamos, seja um empecilho, né? E é isso, né? É uma visão assim mais, digamos assim, mais geral do que eu vejo na vocação Shalom. É claro que existe toda a espiritualidade da igreja, né? A vida dos santos. Uma coisa que eu também gosto na vocação Shalom, né? Já que a gente está falando sobre ela, é que ela me possibilita além do crescimento espiritual, né? Ter bons exemplos. Meu Deus, como é difícil hoje você encontrar sentido nas coisas, né? Você vê pessoas que vão, sei lá, passam no sinal vermelho, pessoas que corruptos, né, políticos corruptos, você vê a crise na educação, você vê para todos os lados coisas que te botam para baixo, mas aí ao mesmo tempo na minha vida eu tenho a graça de conhecer a vida de uma pessoa que foi muito expressiva, né, tanto Leibniz quanto Francisco de Assis, né, pessoas que cresceram espiritualmente, utilizando também um processo de formação do ser científico, né, de observação. Eu observo a minha realidade e aquela realidade eu tanto posso expressar o que eu sinto quanto receber o processo do todo. E aqui tá quente, gente. Eu tô sem o ventilador, que é para não fazer barulhinho. Mas aí a minha vizinha tá escutando Bruno e Marrone. Eu não sei se dá para ouvir aí. Bem baixinho, tá bem baixinho. Ah, tá bem ambiente, assim, tá bem. Essa eu guardo nossa vagabunda, eu não sou delinquente. Não sei. Eu tava concentrada aqui, né? Essa Bruno e Marrone, pelo amor de Deus. E Cacá, para finalizar, quer dizer, finalizar assim não, para quase finalizar, eu vou fazer mais uma pergunta, mais um pedido, e depois a gente vai passar para as perguntas dos nossos espectadores. E Gi, 28 anos foi o ano que eu entrei, viu? Agora é 38.
A gente está agora no Instituto, né, no Instituto Veritas, onde a gente se propõe, é um grupo de estudos, basicamente é um grupo de estudos, e a gente tem o apoio de alguns professores de outros locais e tudo, e a gente está montando um material, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas como tem sido essa experiência de mergulhar no estudo de temas voltados à doutrina social da igreja, a vida dos santos, também um pouco de literatura, essa experiência de conhecer pessoas que conseguiram, pela via intelectual também, achar esse caminho de buscar, de encontrar a verdade, né? Muita gente tem receio de uma conversão puramente intelectual, mas quando ela é só intelectual, essa conversão não é uma conversão, né? Então, a pessoa gosta de estudar. Quando a pessoa... Fala sobre essa questão. Eu percebo assim que, né, que se eu fosse só um ser intelectual, eu seria uma pessoa só eficiente, né? Eu tentaria, me perdoe agora se eu for um pouco dura no que eu vou falar, mas é o que eu sinto. Se eu fosse uma pessoa do começo da minha graduação, sem uma experiência profunda com algo superior, né, com Deus, com algo que transpassasse, que fosse além de mim, eu teria uma visão de, eu só preciso aqui chegar na minha sala de aula, apresentar o conteúdo, e quem aprendeu, aprendeu, quem não aprendeu, não tô nem aí, porque no final do mês o meu salário vai estar lá, né? Ou seja, o outro, ele passa a ser um instrumento, né? A minha aula é só um instrumento, ela é algo, mas não um instrumento que eleva o outro, mas simplesmente um método, simplesmente uma aplicação. Um cliente, né? Um cliente, pronto, né? Se ele quis aprender, aprendeu, se ele não quis aprender também, eu estou recebendo do mesmo jeito. E na minha vida eu já tive professores que falavam isso com todas as palavras. Eu vou ensinar, e se você não quiser aprender, eu vou receber meu salário da mesma forma no final do mês, e então eu não me importo se você está prestando atenção ou não. Como assim? Né? Olha a responsabilidade que tu tem na vida dessa pessoa. Né? Se você não leva essa pessoa ao entendimento daquilo que você se propõe, você está sendo, me perdoe, você está sendo um vigarista, né? Né? Eu me proponho a ensinar, a levar a receber por educação, e eu simplesmente estou falando palavras, né? Entro na sala de aula, ligo o meu, imagina assim, um gravador mental, aí sai todo o que eu aprendi, o que estava no livro, e pronto, eu desligo o gravador e saio da sala. Não me importando se aprendeu ou se não aprendeu. Isso não é a exceção do sistema hoje. Isso não é a exceção. Total que os alunos se habituaram, por exemplo, se habituaram tanto a essa impessoalidade, essa falta de sentido da educação, esse negócio de só cumprir metas, aí depois atingir a meta, dobra a meta, só de estudar, tirar nota boa, etc. Queria mandar um abraço. Mandar um abraço pro Lucas, que acabou de entrar, meu aluno. Oba, coração Lucas. para ele. Ele já diz assim, o aluno, eu já escutei isso, você é meu funcionário, eu pago você para me ensinar. Meu amigo, é o seguinte, eu ganho tal X por hora para dar aula para X alunos, vamos multiplicar aqui, você não está pagando nem 45 centavos pela minha aula. Vá lá para a sala, vá conversar com o psicólogo, vá, que eu não estou com paciência hoje não. E essa relação, ela se torna muito, né? É como se eu tivesse no meio da situação, mas eu fosse um obstáculo para que a situação se desenvolvesse, né? Por exemplo, na minha sala de aula, eu não gosto de botar aluno para fora. Né? Você está fazendo, você gosta de fazer? Olha, um aluno. Eu olho assim, olha um alunozinho que gosta de se aparecer, que coisa linda. Vem cá, vamos se aparecer comigo fazendo essa questão aqui. Exatamente. Aí o aluno fica assim, o quê, professora? Eu não sei fazer isso. Justamente, você vai aprender isso agora. Pode vir. Né? E aí eu tiro ele daquela situação onde ele ainda não entende, né? E ele acha que ele dentro daquela confusão que existe dentro dos sentimentos do aluno, eu vou aqui fazer graça, para acabar com essa aula logo. E ele vai perdendo o mais importante, que é o significado das coisas, né? E aí, nesse processo, né, porque eu já fui professora de monitoria, então não existe um rigor. O aluno fica se quer e
e eu tenho que ensinar. Aí o aluno estava lá, e aí tinha um passando fora, na porta, e ele falou assim, ei tia, deixa eu entrar nessa aula aí. Aí eu falei, entra aí, senta lá atrás. Né? Se a pessoa diz que quer aprender, ou pelo menos quer entrar na minha aula, entra, bora se aventurar aqui, né? Vamos ver o que é que você vai fazer, né? Eu gostei. Ele apostou e eu fui lá e dobrei a meta. E aí eu comecei a explicar tudo aquilo que eu estava falando sobre na outra live, ou no começo dessa, não sei mais, explicando sobre raiz quadrada e a origem do termo, né? Explicando assim de uma forma bem engraçada, bem versátil, chamando a atenção. Às vezes os alunos estão assim meio que cochichando, eu vou lá perto assim, ei, vocês estão falando o que aí? Eu quero saber também, né? Eita, tá massa esse assunto aí, né? O que tem aí? Né? E aí isso assusta, isso chama a atenção, né? Porque eu tenho uma responsabilidade com aqueles alunos, né? Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. Eu entendo que eu sou um ser que vai atuar em algo importantíssimo na vida deles. Pode ser que ele ainda não entenda, mas se eu entendo, se eu tenho uma moral, uma ética, eu preciso assumir, né, todas as hipóteses que eu posso utilizar. Se eu precisar dançar na sala de aula, se eu precisar fazer hip hop para eles prestarem atenção, é eu que sei a ética, é eu que sei a moral, é eu que sei que aquele conhecimento é importantíssimo. O meu papel, exatamente. A minha vocação. Eu observo a minha vida em sala de aula como uma vocação. Eu estou levando, ou seja, eu estou me dando em sala de aula, seja pela risada, seja por o que eu precisar fazer para que aquilo atue na vida do outro, né? Eu me dou para ser um objeto de mudança na vida do outro, né? E isso é vocação, né? Se isso não for vocação dentro do seu vocabulário, dentro da minha existência, dentro da minha perspectiva de vida, isso também é vocação, né? E aí, o curioso é que esse aluno, ele prestou mais atenção do que os alunos da série que estava lá. Porque para os alunos da série era uma coisa assim, nova, então não fazia diferença. Mas ele parou e observou que aquilo, né, que já existia o significante, né, na cabeça dele, ou seja, a palavra raiz quadrada já estava dentro da memória, mas ele não tinha o significado. E aí ele pôde unir significante e significado naquele dia. E aí ele passou a dar as respostas, né? Eu fazia no quadro, ele ia lá e respondia, ou então ele perguntava, ele começou a participar, né? Então essa o elevar uma profissão, um serviço qualquer, a uma dimensão vocacional, a uma dimensão espiritual, a uma dimensão em que você se reconhece como um elemento importante para a vida do outro, para a sociedade, etc. Cacá, já estamos com 1h30 de live. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite, tá? Amanhã eu vou fazer uma live com a Daniele Sanz sobre o papel da mulher ao longo da história. Ela é formada em artes visuais, professora, trabalha e estuda essa questão de feminilidade. É uma pessoa fantástica. Segunda-feira eu vou fazer uma live com o cantor da banda Move 7, ex-tecladista da banda Rosa de Sarão. Vai ser uma live bem musical. E, Cacá, como prometido, nós vamos abrir agora para perguntas e respostas. Mas antes, gostaria de louvar a Deus por este bendito acampamento 2 anos atrás, que eu tive a honra de poder servir. Eu estava de experiência lá no Shalom de Parnaíba. Resenha na tua cabeça, eu não faço ideia o que acha que eu falei, nem lembro se era de Deus mesmo. Mas eu fico muito feliz de ter hoje com... Mas colaborou, contribuiu, né? Foi amém. Uma gotinha de água no oceano de Deus. Mas eu fico muito feliz de hoje poder estar contigo no Instituto, ter essa amizade, poder compartilhar muito obrigada também pela verdade, pelo meio científico dos estudos. Muito bom mesmo, muito obrigado, viu, pelo seu sim. Feliz Dia da Vocação, Shalom, Dia da Comunidade Shalom. E, pessoal, perguntas. Está aberto agora para as perguntas. Eu tenho uns 10, 15 minutinhos para Cacá responder algumas dúvidas que vocês tiverem. Caixinha do lado. O Robin mandou aqui, né, uma colocação. Ele disse que não existe intelecto sem real substrato. Exatamente, a gente falou sobre isso ao longo dessa live, do quanto que eu preciso trazer o quanto o meu ser científico precisa ser crítico, mas ao mesmo tempo precisa ter um vocabulário amplo para que eu possa desenvolver coisas maiores, né? Como eu fui colocando mais cedo, eu preciso entender o que é uma coisa mais pequena, por exemplo, um triângulo,
para que eu possa entender geometria espacial, para que eu possa entender geometria, álgebra linear e crescer. Meu pai chegou Muito aqui. obrigada aí. Joga pergunta aqui, manda pergunta. O Gabriel quer fazer pergunta, ele que pediu e não tá aparecendo a pergunta dele. É verdade. Isso aqui fazer confusão. Eu quero dizer que enquanto o povo manda a sua pergunta, eu queria dizer que tudo que eu falei aqui, né, eu já falei num curso que eu ensinei lá no meu trabalho. Quem quiser também conhecer a Escola Semeando Conhecimento, tem um favorito, né, no meu perfil com Work, onde você pode conhecer um pouco mais da escola, onde eu trabalho, onde eu atuo. E já era um curso que eu já tinha na minha bagagem aqui, né? Aí eu estou dando de graça, dei de graça para todas as pessoas, porque eu percebo a necessidade de que mais pessoas tenham o conhecimento sobre isso, né? Vão atrás da linguagem, gente. Vão consumir substratos, como disse o Cobijin, né? Vão atrás de leituras que engrandeçam, vão atrás de... Formação do imaginário, literatura... Principalmente, exatamente, né? A Isa, não sei se ela ainda está aí, mas quando ela apareceu, eu lembrei que a gente disse que a gente vai assistir Senhor dos Anéis, né? Porque trabalhar a alta cultura, né? Trabalhar coisas dentro de nós, consumir filmes que falam de coisas boas também, consumir livros, consumir vida de pessoas importantes, como os santos, como os filósofos. Ler mais a Bíblia, se possível, se você tiver também interesse, né? Fazer uma leitura orante do Evangelho. O que dizer da interdisciplinaridade? Bem, eu acho tudo, né? Se vocês acompanharam desde o começo, vocês viram que eu relacionei história, né? Antropologia, relacionei a matemática, relacionei o aprendizado, relacionei a questão da linguística, que é do português. Então, olha quanta coisa a gente trabalhou numa live só, né? História, arte, que começou aqui, ó. Né? Eu acho horrível quando chamam isso aqui de pré-história. A maior invenção da humanidade, né? A primeira expressão do ser, né? Do homem. Exatamente, né? Porque não existe uma palavrinha escrita, você quer dizer que isso aqui não é linguagem, que isso aqui não é expressão do que aquele homem já via, já sentia, já estava ao redor dele. Isso aqui é arte, gente, né? Uma expressão do ser, né? Que já carrega a sua linguagem, né? Já expressa o sentido da natureza que aquele homem tinha. Olha isso aqui, não parece que está correndo? Né? Se você for buscar o original, esse bichinho, ele parece que está correndo. Eu acho isso incrível. E aí eu fazendo as pesquisas, né? Porque aqui, eu não sei se dá para ver, mas aqui na minha parede tinha um buraco. Aí eu completei o buraco do reboco que caiu com o boizinho, né? E a capivara, etc. Mas é isso, né? A formação de mais significados na nossa vida, né? Ir atrás de mais pessoas, filósofos que falam sobre coisas da vida também. Cacá, eu não sei se tu... só uma coisa. Inclusive ir na fonte, né? Na fonte, exatamente. Falar de um assunto tal, no estudioso que estudou, não, mas ir direto na fonte, né? Os primeiros filósofos, os primeiros teóricos, não fulaninho que nasceu 30 anos atrás, tem um doutorado, olha... Não! Exatamente. Ele já tá dando a impressão dele, né? Primeiramente. Dentro né? da ciência, já tá na condição de um absurdo. Muito. Ele pega o significante, ele adentra dentro da vivência dele e ele solta o significado que ele tem da natureza ou daquela realidade. Então, se você quer entender bem, né? Faça como eu fiz. Você vai lá no começo da história. Você vai lá no começo da história do homem, você vai no começo da história da humanidade. Você refaça utilizando a lógica. Eu falei muito sobre lógica aqui, né? A importância de eu compreender e de eu questionar a minha realidade. O tiro. O Gabriel demorou, mas deu um tiro aí. Primeiramente, eu queria responder o Gustavo, que ele perguntou quais matemáticos foram religiosos. Gustavo, não daria para te responder isso rápido, certo? Porque a gente precisa compreender que dentro da Idade Média, onde se iniciou as universidades,
praticamente todos eles eram padres, né? A universidade ela nasceu pela Igreja Católica para fomentar o ser científico, a produção de lógica, de linguística, né? Com os que copiavam a produção da gramática. Então, é uma quantidade que a gente não tem nem como descrever, né? E quantas pessoas passaram por esses institutos de ensino superior, que eram da Igreja Católica, e deram suas contribuições, né? É como Platão, não tem como dizer quem deu a contribuição, né? Foi sendo... Oxford, Paris, Bolonha, Sim. Salamanca, eu acho também. Aí a próxima pergunta. O que tem a dizer... Uma dica é, por exemplo, algumas aulas do material do professor Felipe Aquino, ele tem livro sobre a origem das universidades, tem um livro cientista que Batinho, Manual Politicamente Incorreto da Ciência, As Verdades que Não Te Contaram sobre a Igreja Católica. Tem uma série de material muito bom, seja de livro, seja audiovisual, sobre esses assuntos. Exatamente. Aí o Gabriel perguntou aqui, né, o que eu acho, é isso? Que você tem a dizer dos professores socioconstrutivistas. A Gislaine vai gostar dessa. Então, Sem respeito, mano, vai. Não fala dos professores socioconstrutivistas, fala do socioconstrutivismo. Vamos atacar pessoas, vamos atacar... Não. Né? Assim, como cientista, eu ataco todas as ideias que eu acho que são pífias, né? Refutáveis. Uma coisa que eu separei aqui, eu estava até esquecendo, é uma frase que eu estive estudando muito esses dias, né? E fala o seguinte... Cadê, meu Deus? Tá no Word aqui, é isso aí. A teoria científica se constitui a partir de hipóteses testáveis, sempre havendo, vou repetir, sempre havendo a possibilidade de um novo fato destruir a visão atual. O que isso quer dizer? Trazendo para a matemática. Por exemplo, eu falei nessa live que no século XVI a gente passou a utilizar os números decimais. No século XVI, gente. A produção da Grécia foi antes disso. Se utilizavam os números romanos, se utilizava um outro sistema numérico. E apenas no século XVI isso se difundiu. O que isso quer dizer, a grosso modo, né? Alguém chegou com alguma coisa melhor. E essa coisa melhor passou a ser utilizada, que é o sistema decimal. Pode ser que no futuro alguém chegue com uma coisa ainda melhor, né? Com uma outra hipótese, com outra mentalidade além da nossa. Porque devia ser, né? A nossa evolução, né, devia prosperar para o crescimento. Então, pode chegar algum gênio algum dia e falar, não, agora eu criei um novo sistema numérico que é ainda mais preciso, que é ainda mais incrível. E aí tudo que se foi construído vai ser reformulado. Ou seja, sempre há a possibilidade de que um novo fato destrua a visão atual. A gente tem que ter a consciência disso. Né? Então, a gente vê isso na OMS. Né? Dizia uma coisa, depois dizia o contrário. Aí depois dizia outra coisa, aí depois dizia o contrário. Ou seja, porque a ciência é isso. A ciência é versátil. Eu posso dar uma nova hipótese e quebrar o que estava sendo dito até o momento, né? A ciência ela não é estática. Se ela for estática, a gente vai permanecer numa retidão intelectual. Logo, o argumento tecnocrático de alguns governantes de a ciência diz isso não é correto. Eu, como ser científico que sou, humana, dotada de uma capacidade antropológica, se o ser primitivo era capaz de pensar, de expressar a interpretação que ele tinha do mundo, por que eu hoje, 2020, não posso? Né? Por que você hoje, se você tem uma contribuição científica, dê a sua contribuição científica. Se você é cientista, acolha a hipótese do amiguinho, porque é isso que faz a ciência crescer. Né? Vamos testar as hipóteses. Vou te completar aqui lendo uma parte que fala justamente disso. Um filósofo que escreveu aqui, um certo filósofo polêmico. O verdadeiro homem de ciência aposta sempre em todos os cavalos e aplaude incondicionalmente o vencedor, qualquer que seja. A isenção não é desinteresse, distanciamento frio. É paixão pela verdade desconhecida. É amor à ideia mesma da verdade, sem pressupor qual seja o conteúdo dela em caso particular. Olha só que beleza. Sim. Se eu observo esse fato, né, e se eu gasto tempo, se eu medito sobre ele, se eu penso, se eu gasto a lógica, se eu utilizo conexões mentais
e eu chego numa nova hipótese, essa nova hipótese ela pode ser considerada, né? Dentro, se eu utilizei toda uma lógica, se eu usei todo um procedimento científico, essa nova perspectiva ela pode ser avaliada. Isso é fazer ciência, né? É agregar novas hipóteses, agregar novas linhas de pensamento, novas percepções, né? E fazer com que isso, né, se perpetue ao longo dos milhões de anos, né? Tá aqui um desenho aqui. Um exemplo prático, por exemplo, isso que tu falou. O limão. Uma parte diz que faz mal o bendito limão. Uma outra parte fala que o limão é muito bom. O ovo, como é que a gente vai saber? passou um bom Testando. tempo que falava que o ovo não era um bom alimento, é a salmonela, é não sei o quê. Depois diz que o ovo é um dos principais alimentos. E aí outras temáticas mais atuais que vocês sabem. Então, é muito difícil usar esse argumento, que é um argumento não científico, é um argumento cientificista, de a ciência que faz isso, a ciência que faz aquilo. É muito complicado, porque não tem, como você falou, isso não é relativismo, né? Isso é diferente de relativismo. Exatamente. Uma coisa que eu percebo na minha área de atuação, né? Falando como estudante de matemática, não como professora. Mas como estudante, eu percebo que o trato científico que eu tenho com um número nunca é o trato científico que eu tenho com pessoas. A ciência da medicina é totalmente diferente da ciência da matemática, né? A matemática, ela exige um rigor científico, mas a medicina, ela precisa avaliar as variáveis, que são quantas? Até agora, uns 7 bilhões de pessoas, né? Onde cada uma pode ter uma alergia diferente, onde cada uma pode ter uma altura, um corpo, um biotipo, um DNA diferente. Então, se cada ser humano tem um biotipo diferente, tem um DNA diferente, tem uma forma de reagir diferente a determinado medicamento, a determinado tratamento, isso deve ser levado em consideração, né? Nunca vai ser algo fechado como a matemática, né? Por exemplo, os números naturais sempre se comportam como números naturais, mas os seres humanos não, né? Cada um tem a sua individualidade, sua subjetividade. E aí isso torna a medicina, as pessoas trazem um método científico para a medicina como se cada ser humano fosse algo padronizado. E a gente sabe, utilizando um pouco de lógica, que isso não faz sentido. A PS, só reforçando que testes e hipóteses devem acontecer dentro de um método científico, exatamente. Observação do fato, a gente vai gerar hipóteses, a gente vai testar as hipóteses, e aí, dependendo do resultado, a gente tem uma teoria, ou a gente precisa refazer as hipóteses e chegar a novos testes. Dentro do método científico, né, eu percebo assim, né, que na medicina, ela é uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu poderia chamar de linear, né? O que foi refutado, né, por exemplo, a gente não pode usar, sei lá, pelo de animal para estancar um ferimento, porque pode trazer bactérias, né? Isso já foi, e isso de fato já é algo que tem uma base científica, né? Porque houve experimentos com observação dos micro-organismos, qual é o impacto na vida das pessoas. Então isso já foi descartado. Mas tem coisas que eu vou testar para um, e vou testar para outro, e vou testar para outro, né? Por exemplo, a medicação que a gente recebe, por exemplo, é uma medicação que algumas vezes são criadas, elaboradas nos Estados Unidos, né? Qual é o biotipo de lá, né? São pessoas muito mais altas do que eu, que tem 1,43 m. Então, como é que eu faço essa transferência para mim? Aí lá na bula tem o peso, né? Se você tem 50 quilos, você bota tantas gotas. Vai existindo métodos para que isso aconteça, mas isso é muito demorado, isso é muito difícil, gente. Quando você trabalha com pessoas, você amplia o espaço amostral de uma forma enorme, e isso torna os cálculos e as variáveis coisas assim muito, muito inconstantes. É interessante, porque essa questão da pequena escala falou de compreender as realidades locais, por exemplo, da questão biológica dos países.
Em Sim, outras ciências, por exemplo, na questão, dentro da doutrina social da igreja, eu tenho ali a defesa do princípio da subsidiariedade, é um nome difícil, né? sim. Que é essa questão do pequeno para o grande, né? Do grande para o pequeno. É a mesma coisa, por exemplo, dentro do conservadorismo da questão da pequena escala, de ver que os resultados sociais eles são mais eficazes quando você vai aplicar em pequena escala. Tipo assim, eu tenho uma praça no meu bairro, se aquele meu bairro, as pessoas dali, das quarteiras ao redor, isso dentro do urbanismo, né, que eu estudei, Sim. cuidarem daquela praça é mais eficaz do que ter um órgão da prefeitura que cuide de todas as praças. Uhum. O resultado, por exemplo, as políticas ambientais urbanas na Austrália, elas são pontuais, ela não tem um órgão gigantesco que faz, não, é uma coisa, sabe, de formiguinha, e cada Sim. pessoa, e o resultado urbano é muito bom. Então, a própria ideologia globalista, quando se refuta ela, se refuta justamente isso. Como é que ela se propõe a dar soluções globais, um padrão Exatamente. global, sendo que cada país aí propõe um Tem, igualitarismo forçado, por baixo. Eu e, ferro com o mundo, e porque os já lugares que estão mais desenvolvidos fica essa situação como está agora no Reino Unido, muito terrorismo, como a França que se acabou, e né? dentro do Brasil mesmo a gente já encontra isso, né? Como é que eu posso encontrar um método para o Brasil se o povo que está no sul tem 1,80 m e o povo que está no Nordeste tem 1 m, em média, né? 1,70 m, 1,60 m. Como é que eu crio um padrão dentro do Brasil, né? Já De a clima, nível diferença de nacional. clima, De, geográfico, de, de de comportamento linguagem, de econômico. comportamento, de cultura. Um dia desse eu Exatamente. estava pensando, né? O que é ser brasileiro, né? Para mim, é, oxe, existe peculiaridades, né? E eu posso chegar bem ali em outra região e já não me achar brasileira e já me sentir assim totalmente fora do contexto, né? E o quanto isso é interessante dentro do nosso país que, por mais que é rico, mas que é tão rico que a gente perde o sentido de muitas coisas. Queria mandar um abraço pro Davi Coimbra, que está aqui, também meu aluno. Saudades. Cacá, E tu esse, vai responder agora a pergunta do Gabriel, a última, e depois a gente vai fazer 4, 5 minutinhos de oração por este certo, dia, tá bom? ótimo. Uhum, tá certo. Pra gente finalizar a pergunta. Cadê a pergunta, meu Deus? Ah, aqui achei. Você falou de signos linguísticos, que são imagens linguísticas dentro da psique, ou seja, passa pela nossa imaginação. Qual é o papel da imaginação no método científico no desenvolvimento intelectual? Ótima pergunta. Qual é. Vou levar novamente para o meu exemplo simples, né? Se funcionou para os primitivos, se funcionou para a base da humanidade, vai servir para nós. E lá de forma mais. Existia. Enfim, Ó, vou minha explicar. aluna, beijos, Gabi. Imagine que eu nunca vi isso aqui. Eu sou um ser primitivo que está dentro da caverna. Sei lá, eu tenho alguns meses. E aí eu observo, eu nunca vi isso na realidade. Eu só observo aqui na parede da minha caverna. Então, esse elemento, ele vai ser dentro da minha imaginação um significante. Ele não vai expressar nada além disso, né, de uma figura na parede. Mas no momento que eu saio da caverna, né, e aí a gente relaciona já até com o mito da caverna, no momento que eu saio da caverna, eu vejo um elemento como esse lá fora. E aí passa a ter sentido alguém ter feito isso na caverna, né? E aí esse é o papel da linguagem. Por que alguém falou aquilo? Existe dentro daquela pessoa, houve uma transferência, né? Existia dentro da minha cabeça, eu vi na natureza, por isso que é importante a observação atuante. Eu vi na natureza, eu internalizei, né? Ou seja, eu trouxe aquela imagem ou aquela palavra, como, por exemplo, cachorro, trouxe para minha cabeça. A partir do momento que eu descubro o significado de cachorro, aí aonde já tinha a palavra ou o som cachorro, passou a ter um significado cachorro, né? E existe essa diferença. Pode ser só um símbolo sem sentido nenhum, mas que já está armazenado, como esse símbolo, ou a palavra cachorro, ou o som cachorro produzido dentro da minha cabeça. Já existe a memória, já existe o imaginário daquilo. E quando eu vejo aquilo fora de mim, aí passa a ter uma conexão. Bem, isso aqui tem as mesmas características de algo que eu vi lá fora. Então eu acho que elas são a mesma coisa. Já existem pontes lógicas. Kaká, não consegui ficar até o final. Parabéns. Obrigada, amigo. Valeu, Robson. Robinho, um abraço.
Verdade, é bem importante ter significado, muito. Sem esse significado, vai ser só uma coisa, vai ser só ou um objeto na parede, ou uma palavra dita numa redação, ou uma palavra escrita fora, ou um som que eu escutei, né? Mas aquilo não adentra no meu imaginário, não adentra na minha composição de mundo. Se não adentra na minha composição de mundo, então o meu ser científico ele está danificado. Por quê? Porque falta elementos de identificação, de experimentação, de percepção, né? Vou repetir, o símbolo ele tem a função de abertura da percepção. Se eu não tenho o símbolo, se eu não tenho o significado, né? Ou o significante, ou a relação deles dois, né? Significante e significado, eles vão estar ligados, interligados. Se não tem isso dentro do meu vocabulário, né, da gramática, e a gente volta novamente ao trivium, né? A importância do trivium, né? A base. A base. Sim. Eu entender a lógica da natureza, eu dar nomes, né? Dar nomes a essas coisas, para que essas coisas elas passem a ter uma relação de significante, que é o nome cachorro, com aquela coisa cachorro que eu vi na natureza, e uma comunicação. Olha, eu vi um cachorro. Aí como é que o homem primitivo fazia isso? Ele desenhava na parede, com a seiva das árvores, etc. Enfim. Cacá, vamos rezar agora. Neste dia que o Shalom, nossa comunidade, que nos apresentou Jesus, que nos apresentou a identidade, a busca, o ser científico nada mais é do que essa busca pela verdade. Então, eu queria convidar a todos que fechassem seus olhos, cada um nas suas casas, né, e deixasse que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós sejamos preenchidos pela graça, preenchidos pela gratidão, pedindo a Deus mesmo assim. Aliás, pedindo, não agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, nessa questão da busca da identidade, na busca de uma vivência real, concreta, daquilo que somos chamados, da nossa vocação. Eu vou colocar aqui, cantar uma música que fala justamente disso, essa letra que foi citada, né? Quem sou eu, nessa busca de quem sou eu e quem és tu? Nós possamos, aqueles que souberem cantar, podem cantar. Aqueles que não souberem, escutem a letra e façam dela essa oração nesse dia de gratidão, nesse dia de louvor. Quem sou eu para que lembres tanto assim de mim e me cerques com tanto carinho e proteção? Quem és tu, amor que nunca desistiu de mim e com paciência me trouxe até aqui para me desposar? Então deixo que as chamas do teu infinito amor me consumam por inteiro até que não reste nada meu, mas tudo seja teu. E tomado pela força da tua ressurreição, sinto tua vida em minha carne já, não vivo eu, mas vive o amado meu eternamente em mim. Oh, doce, eterna união que supera toda imperfeição, que com amor juntais coisas tão desiguais para manifestar sua glória e o seu poder. Oh, doce, eterna união que supera toda imperfeição, que com amor juntais
coisas tão desiguais para manifestar sua glória e o seu poder. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas obras de amor, de misericórdia na nossa vida, de justiça. Te pedimos, Senhor, neste dia, por toda a comunidade católica Shalom, pela tua igreja, por todos aqueles que são cientistas, que têm na vida intelectual como uma vocação. Te pedimos, Senhor, que nos livre do relativismo, da relativização da verdade. Pedimos, Senhor, que neste dia nos conduza cada vez mais a uma busca autêntica, Senhor, por Ti, uma busca autêntica por quem nós somos, da nossa identidade. Faz, Senhor, com que a verdade seja, de fato, um fio condutor na nossa vida, para que a verdade seja o verdadeiro princípio da nossa vida. Que nós tenhamos humildade, Jesus, humildade. Humildade para reconhecer que pelo mundo, pelo mundanismo, pelo pecado, todas as ideias que trazemos, manias, comportamentos, tudo foi influenciado, Senhor, pelo maligno. Dá-nos a graça, Senhor, de perceber isso e renunciar, Jesus. E, como a igreja nos ensina, pela razão e pela fé, na formação do ser científico, rompendo com todas as crises, nós possamos te encontrar